foi quando Elias apareceu na história de Israel. Até aqui, ninguém sabia quem era Elias. Ninguém conhecia Elias. E de um momento para o outro, Elias apareceu. No capítulo 17, 1 Reis, diz assim: então Elias, o tesbita, ele era de uma cidade chamada Tesbos, dos moradores de Gileade, lá no norte, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Presta atenção, queridos, que foi um homem que falou isso. Deus não mandou ele falar isso, ele que falou. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Depois do que ele falou, Deus falou com ele. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro do Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e a carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, esses alguns dias aí, que são 2 anos e meio, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Elias tinha liberado uma palavra de que não ia chover. Então a palavra do Senhor, Deus falando com Elias outra vez: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água de uma vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, Elias, ela, a viúva, a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai, vem falar conosco. O Senhor conhece as nossas situações pessoais, o Senhor conhece os nossos desafios, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as nossas dificuldades. Que a tua palavra tenha liberdade de falar com cada um de nós, provocando um movimento do teu Santo Espírito, trazendo resultados além do que a gente pode crer ou imaginar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a Bíblia fala de 2 tipos de pessoas que Deus está procurando na face da terra. Você sabe quem são? Isso aí. Deus está procurando adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade, e Deus está procurando intercessores, aqueles que se colocam na brecha. Amém? Amém. Por quê, queridos? Tanto os adoradores como os intercessores, eles cumprem
os propósitos de Deus. Amém? Então eu queria chamar a tua atenção, principalmente você que é uma pessoa que ora. Tem alguém aqui que ora? Amém. Você que ora, você que intercede, você que dobra o joelho, você que clama a Deus, presta atenção, que essas pessoas que oram, elas têm um chamado todo especial perante Deus. Amém? Amém. Se você percebeu aqui, Elias, ele surgiu do nada, mas ele era servo de Deus. Elias, ele era um homem de oração, né? Tiago 5,17 diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos. Ele orou com insistência para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E por 3 anos e 6 meses, eu falei 2, né? Não choveu. Depois ele orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Isso é lá no livro de Tiago, no capítulo 5, falando sobre Elias. Elias, querido, antes de tudo, ele era um homem de oração. É interessante, há uma diferença aqui. Elias não profetizou seca. Elias disse que tinha orado para que não caísse chuva. Presta atenção, querido, foi a palavra de um homem. Olha o poder que tem as suas palavras. Especialmente você que é de oração, que é de dobrar joelho. Cuidado com o que você fala, porque se o que você fala faz sentido para Deus, Deus honra o que você fala e te abençoa e realiza o que você está falando. Amém, querido? É interessante, querido. Deus só falou com ele depois que ele falou para Acabe: olha, não vai chover. Eu orei para não chover. Talvez alguns de nós, mas peraí, quem ele é? Não foi Deus que falou, foi ele. Ele orou. Quem é, querido, que aqui quando ora às vezes sente alguma coisa? Amém. E aí você vai lá e procura alguém: olha, eu estava orando por você e senti isso. Tem alguém aqui assim? Amém. Eu senti isso. Às vezes é a direção de Deus. Ou seja, querido, o que ele falou para Acabe que não ia chover, caiu bem no coração de Deus. Talvez esse já era o plano de Deus. Tem gente que é de oração, que ela entra no coração de Deus. Amém. Ela sabe o que Deus quer fazer. Amém. Amém, querido? Então é o que eu estava dizendo, querido. Aquelas pessoas que oram, que gastam tempo em oração, elas têm um chamado muito especial. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque se você fala, faz sentido, é do agrado de Deus, Deus realiza. Amém. Amém? Amém. É por isso, querido, que eu falo sempre: Deus ouve oração de pai e mãe. Amém. Porque pai e mãe, em geral, só quer o melhor para os filhos. É verdade. Não tem pai nem mãe que vai esperar: Senhor, que ele quebra a perna hoje. Pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso, repito. Não tem oração mais poderosa que a oração de uma mãe por seu filho, que a oração de um pai por seu filho. Amém. Porque Deus ouve a oração. E por que ele ouve? Porque em geral pai e mãe só pede o melhor. Tu viu que a gente estava orando aqui? Senhor, que nossos filhos tenham independência financeira, independência emocional, que eles virem adultos, que eles cuidem da vida dele, que eles não dependam de mim. Alguém diz amém? Amém. Então é interessante, querido, que a gente vê um homem de oração que falou uma coisa, e o que ele falou veio a acontecer. Então nós que oramos, Amém. temos que ter cuidado com as nossas palavras. É verdade. Temos que ter cuidado com o que a gente fala para os filhos, com o que a gente diz para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso redor. Amém, queridos? É interessante, querido. Elias não foi chamado por Deus para ser um profeta naquela forma
padronizada. Eu te chamo, vem, como chamou Jeremias, né? Como chamou Isaías. Deus não foi assim formalmente. Elias foi chamado para o ministério profético porque ele era um homem de oração. Deus gosta dos homens de oração. Amém. Não é só das mulheres de oração, não. Deus gosta dos homens que oram, amém? Amém. Deus chamou ele para o ministério porque ele era um homem que orava. E depois que ele falou o que ele falou para Acabe, olha só, querido, viria uma seca. E Deus falou com Elias, né? Foi depois dele falar para que Deus falou com Elias, não é? Deus falou, vai para Querite, que lá você vai ter água e você vai ter comida. Olha como Deus guarda os seus. Amém? Amém? Amém. Eu repito, ele foi chamado para ser um profeta porque ele era um homem de oração. Cuidado, querido, com profecias que trazem para você, olha, Deus está me falando que você, olha para a vida dessa pessoa, é uma pessoa de oração, é uma pessoa de comunhão com Deus. Às vezes alguém chega, pastor, fulano profetizou para mim, de quem? Fulano, eu digo, minha irmã, você ouviu a voz de uma mulher. Eu não sei cuidar. Eu sou desaforado, né, querido? Porque eu conheço a praia. Conheço a vida de algumas pessoas. Tem hora que você tem que ter discernimento, queridos. Amém. Pastor fulano trouxe uma palavra. Eu fiquei péssima, fiquei para baixo, derrubada, acabada. Fiquei muito triste. Eu disse, minha irmã, tu não ouviu a palavra de Deus? Deus não faz isso. Amém. Aleluia. Tu ouviu a palavra de uma mulher que está com inveja de você? Aí eu já falo demais. Aí Deus tem que me ajudar. Então, queridos, a gente tem que prestar atenção, ter discernimento. Quando uma pessoa traz uma palavra, quem é essa pessoa, hein? Ela ora, ela intercede, ela tem uma vida de comunhão com Deus. Deus falou para ele, né? Ele era um homem que orava e Deus deu uma direção para ele. Olha, vai para Querite, que lá você vai ter segurança, lá você vai ter água, você vai ter comida. E diz que esse tempo aí durou 2 anos e meio. Ali diz que a seca durou 3 anos. Mas o tempo de Elias em Querite durou 2 anos e meio. E foi um tempo que ele tinha provisão, que ele tinha segurança, que ele tinha proteção, que ele tinha sossego, apesar da seca, apesar da falta de chuva, não lhe faltou nada. Amém. Amém, querido? Talvez alguns de nós aqui, queridos, nos lembremos de um tempo de Querite na nossa vida, aonde a gente se sentia seguro, aonde a gente se sentia protegido, aonde a gente tinha provisão, não chovia, mas Deus providenciava tudo. Você estava até desempregado, mas não faltava comida na mesa. Um tempo que você viu a provisão de Deus na tua vida, a providência na tua vida. Um tempo que não faltava nada do que você precisava. Um tempo bom. Né? Talvez alguns de nós já vivemos um tempo desse, querido. Você se lembra? Um tempo bom na tua vida? Tenho certeza que você vai achar um. Só que depois de um tempo as coisas mudaram e a torrente secou, porque não chovia sobre a terra desde que Elias tinha liberado aquela palavra. Presta atenção para isso, querido, que mesmo na vida daquele que tem comunhão com Deus, daquele que ora, a vida tem os seus reveses. Amém? A vida tem os seus contratempos. A vida tem as suas adversidades. Mesmo na vida daquela pessoa que está vivendo na presença de Deus, está em comunhão com Deus, está seguindo a Deus, tem momentos que ela passa por lutas, tem momentos que ela passa por provas, tem momentos que alguma coisa seca.
É verdade. Amém. Tem momentos que novos desafios aparecem. Porque ele estava lá em Querite, tinha água, os animais traziam carne para ele e, de repente, secou, os animais devem ter desaparecido. Elias deve ter perguntado para ele mesmo, e agora? Que secou? Você já fez essa pergunta, meu irmão? Alguma coisa seca, alguma coisa fecha, alguma coisa acaba, alguma coisa é interrompida, alguma coisa você não tem mais. E às vezes você sozinho, com você mesmo, diz assim, e agora? O que eu vou fazer? Mas olha aqui, querido, Elias não se afastava da sua comunhão com Deus. Amém? Elias estava sempre em comunhão com Deus, em conexão com Deus. Ele não cancelava Deus. Ele não bloqueava Deus. Tem gente que bloqueia, está bloqueado. Ele não. Apesar das dificuldades, ele estava ali orando a Deus. Ele tinha disciplina de oração, ele tinha disciplina de louvor, ele tinha disciplina de adoração, ele tinha disciplina de gratidão. Ele não abandonava Deus. E como Deus estava vendo tudo, Deus já tinha uma solução para ele. Aí Deus deu a solução. Acabou, a fonte secou, agora eu tenho um plano B para você. E Deus disse para ele, vá, desponte, na minha versão antiga, né? Sempre que a Bíblia diz desponte, toma ânimo, respira, que vem desafio pela frente. Amém? Né? Deus tinha uma solução. Vai para Sarepta e fique por lá, que eu ordenei uma viúva para dar comida para você. Presta atenção, querido, não há situação na sua vida que Deus não tenha a solução. Amém. Não há problema na tua família que Deus não tenha uma solução. Amém. Não há enfermidade que Deus não tenha uma solução. Amém. Não tem situação na tua vida que Deus diga, meu Deus, e agora? Deus não fala, e agora? Quem fala, e agora, é a gente e a minha sogra. Não. Deus tem a solução, querido. Amém. Agora presta atenção. Às vezes, as soluções que Deus dá causam alguma surpresa em nós. É verdade. Porque nem sempre Deus responde como a gente está querendo. Amém? Às vezes Deus responde fora da curva. Amém? Olha só, ele diz, vai para Sarepta, que eu ordenei a uma viúva para que ela dê comida para você. Aqui, querido, já tem duas surpresas para Elias. Por quê? Porque Sarepta era a cidade natal de Jezabel, arqui-inimiga de Elias, arqui-inimiga do povo de Deus, arqui-inimiga de Israel. Sarepta era uma cidade de total idolatria a Baal. E Deus manda ele para lá. E aí Deus dá uma segunda surpresa. Vai lá que tem uma viúva, que ela vai te dar comida. Queridos, me perdoe as viúvas, mas as viúvas naquele tempo passavam necessidades. Não tinha INSS não, minha gente. Não tinha previdência privada. Muitas vezes as viúvas daquele tempo, se o marido não deixasse alguma coisa, elas ficavam dependendo de caridade. E lá tinha, e Deus disse para ele, aí na cabeça de Elias, querido, tem hora que para a gente obedecer a Deus, querido, a gente tem que ter mais do que fé. É verdade. Amém. Caramba, em Sarepta, a família de Jezabel está lá. E vou depender de uma viúva. Essa é a hora, querido, que a nossa fé, não é só a nossa fé que é provada, mas também a obediência. Vamos dar uma cabeça aqui, que nem Elias. Sarepta. Viver de quentinha, de uma viúva. Será que tem alguma chance disso dar certo? Talvez alguns de nós lá, querido,
diriam assim: gente, isso tem tudo para dar ruim. Isso tem tudo para dar errado. Talvez você esteja vivendo isso hoje, meu irmão. Vivendo uma situação, Deus está dando uma direção, Deus está mostrando alguma coisa, e você diz: meu Deus, será que eu tenho chances nisso? Será que eu posso me dar bem nisso aqui? Será que tem alguma chance disso dar certo? Será que tem alguma possibilidade para mim nesse negócio que eu quero me meter? Amém. Só que Elias, querido, ele não perdia a comunhão com Deus. E aqui está a nossa chave de segurança, querido. Não perder a segurança, ou melhor, não perder a nossa comunhão com Deus. Amém. Amém? Diz que ele levantou-se, foi para Sarepta. Ele podia estar inseguro, ele podia estar com medo, mas ele se levantou e foi para Sarepta. O que Deus estava pedindo não fazia muito sentido para ele. O que Deus estava pedindo parecia arriscado demais, mas ele obedeceu a Deus. Amém. E fez o que Deus estava pedindo para ele fazer. Amém? Amém. Presta atenção, querido. Às vezes o melhor de Deus, o mais de Deus, a vida abundante que Jesus trouxe para nós, ela surge no meio de acontecimentos cotidianos, acontecimentos normais. Às vezes surge de um momento para o outro, no meio das casualidades da vida. Veja só, uma mulher apanhando lenha, um homem chegando na cidade e pedindo água. Coisas comuns, querido. Mas ali, querido, tinha algo que estava começando, que ia mudar todo o futuro. Glória a Deus. Não só da vida de Elias, não só da vida da viúva, mas a vida de todo Israel. Amém, Deus. Uma mulher apanhando lenha e um homem pegando água. Eu não tenho como não me lembrar de uma situação da minha vida que eu escutei muitas vezes meu pai contar. Meu pai, eu fui fazer a conta ontem, há 88 anos atrás, ele estava pedindo a minha mãe em casamento. Glória a Deus. E ele procurou o meu avô, numa quitanda que tem na Barão de Guaratiba, que ainda está lá, onde meu avô era quitandeiro. Meu avô estava lá, na quitanda. Quem atendia no balcão era minha mãe e minha tia. E meu pai chegou, e meu avô, Agostinho, estava varrendo a calçada. Ali, queridos. Eu acho tão engraçado essas coisas aqui, sabe? Ali era a quitanda do meu avô. A minha mãe nasceu na Rua do Catete, 69. A gente está no 54. Onde é o 69? É do outro lado, no Brizolão. As coisas malucas, né? Que a gente pensa assim, é interessante, né? Então veja só, querido. Aí meu avô chegou pro meu pai chegou para o meu avô. Meu avô era um homem que eu nunca vi sorrir. Era um homem fechado. Tinha muito dinheiro, mas era fechado. Talvez que ele era fechado. E aí meu pai chegou para ele: seu Agostinho queria falar com o senhor. Ele olhou para o meu pai, viu meu pai assim, e disse: fala. Aí meu pai disse assim: aqui? Fala. Aí meu pai virou para ele: eu quero casar com a sua filha. Aí ele parou, olhou para o meu pai e disse: que filha? Porque ele tinha duas, né? Aí meu pai, muito abusado, disse: aquela mais bonita que está lá dentro. Aquela mais bonita que está lá dentro. Aí meu avô disse: vamos lá para dentro conversar. E ali, queridos, a história da família Ferreira Leal tomou um rumo. Amém, querido? Então presta atenção, querido, que a tua vida pode mudar
de um momento para o outro. É verdade. No meio de situações muito simples. Amém, Deus. A mulher pegando lenha, o homem querendo um copo d'água, né? Então, aí Elias ali, aquela hora foi a hora que ele disse, aqui que eu tenho que fazer alguma coisa. Se Deus falou que uma mulher vai me dar comida, será que essa mulher... Então ele se arriscou, né? Tem horas que você, ou você se arrisca, ou você fica no mesmo do mesmo. Então ele se arriscou ali. Ele disse, você pode trazer uma vasilha de água para eu beber? A mulher foi. Quando ele viu que a mulher foi, ele disse, espera aí, traz um pão também. Ele já entendeu que ali era um sinal, querido. Já que a mulher vai pegar água, traz um pão também. Aí a viúva, ela revelou a situação desesperadora que ela vivia com o filho dela no momento nesse tempo de seca. Só que Elias, querido, ele cria no que Deus tinha falado. Amém. Amém. Aí, já ele pediu primeiro água, pediu pão. E depois que ela contou a história, ele falou mais ainda, no versículo 13. Não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Olha a palavra que ele disse para a mulher. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Glória a Deus. A farinha da panela não acabará. Aleluia. O azeite do jarro não faltará. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, querido? Veja só, querido. Elias foi corajoso de dar essa palavra. Estava um tempo de seca, minha gente. Não vai faltar farinha. Amém. Não vai faltar azeite. Amém, Deus. Fala para o teu irmão, meu irmão, não vai faltar comida na tua casa. Aleluia. Não vai faltar dinheiro para pagar o aluguel. Não vai faltar dinheiro para pagar a escola dos meninos. Não vai faltar dinheiro para você comprar uma roupa nova. Agradando as mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Presta atenção, querido. Elias foi corajoso dar uma palavra dessa no meio de uma seca. E a mulher, querido, as mulheres são corajosas. Eu digo isso sempre para minha mulher. Eu admiro as mulheres porque elas são corajosas. Elas fazem coisa que o homem não faz. Entendeu? Eu fico impressionado com algumas mulheres. Essa mulher acreditou e fez o que ele pediu. Como é que eu vou? Se eu tenho só para mim e para o meu filho, ele manda fazer para ele primeiro. Se eu fizer para ele, não vai sobrar. Mas a mulher fez, né? Ela fez e, versículo a seguir, diz assim, a viúva fez, segundo a palavra de Elias, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Diz os autores bíblicos, querido, que muita gente comeu dessa panela. Amém. Porque a panela não parava de produzir. Glória a Deus. Então não foi só ela e o filho, muita gente ficou. A farinha da panela não acabou, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. É como eu estava dizendo, que muitos autores dizem que muitas pessoas se alimentaram dessa panela até Deus fazer chover de novo sobre a terra. Porque a terra não dava frutos, a terra não dava alimento. Então, quem tinha o que tinha, guardava. E essa mulher fez, e muita gente comeu dessa palavra. Ou seja, essa panela, foi um tempo, uma provisão temporária. Amém? Deus tinha mais para o futuro deles. Né? Então, queridos, presta atenção aqui. Esse texto estou trazendo para a gente entender que tem hora, querido, que a seca atinge a todos. É verdade. Atinge profeta, atinge rei, atinge viúva, atinge adorador,
atinge intercessor, É verdade. atinge aqueles que têm vida de oração. E nessa hora, queridos, a gente não pode se abalar, a gente não pode perder a nossa comunhão com Deus. Deus já tem uma panela para você que não vai faltar tudo que for necessário. Tudo que é necessário não vai faltar. Seja a boca de Deus para alguém. Tudo que é necessário na sua vida não vai faltar, porque é assim que diz o Senhor. Ou seja, Deus vai resolver a tua necessidade de hoje, de agora, que você está precisando, mas Deus também ali falou, né? Ele ficou implícito aqui, né? Não vai faltar, segunda palavra, onde é que está? Não, lá atrás. Não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha só, querido, 2 pontos. Primeiro, a sua maior necessidade hoje, Deus não vai deixar faltar. Amém. Ele tem como resolver isso. Ele tem como solucionar. E Ele está nos avisando através do texto que vem uma chuva. Amém. Chuva de bênção. Amém. Chuva de restauração. Amém. Chuva de cura. Amém. Chuva de manifestação de Deus na sua vida. Amém. Uma chuva que vai restaurar todas as coisas, porque faltou, porque secou, porque não tem mais. Entendeu, querido? Então essa palavra não foi a palavra apenas para uma viúva, queridos. Foi uma palavra para uma nação. Foi palavra para um povo. Então eu trago essa palavra para nós, querido. Alguns de nós temos vivido tempos de seca, querido. Mas você tem que entender aquilo que eu estava falando, querido. Se você não passa por prova, a tua fé não cresce. Você tem que entender, querido, que o tempo de seca, ele vem antes do tempo da chuva. Amém. E a chuva vem antes da colheita. Amém. Bata na palma do teu irmão, meu irmão. Tem colheita chegando aí. Nós temos que viver, querido, na expectativa dessa chuva que Deus falou. Olha, vocês vão ter o necessário, não vai faltar, né? Vão ter o que precisa até a chuva voltar a cair sobre a terra. Ou seja, teria uma chuva que viria pela frente, tem uma chuva que está chegando. Diga amém, pelo amor de Deus. Uma chuva que está chegando para restaurar o que secou, para restaurar o que acabou, para restaurar o que se perdeu. Amém, querido? Então essa é uma palavra de ânimo para nós, especialmente nós que temos vivido tempos de seca, querido. Tempo que tem faltado, tempo que você fica se preocupando, você fica falando, e agora? De onde é que vai vir? E agora, o que é que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou lidar? Deus está respondendo. Ele vai cuidar de você. Ele está vendo o que você está passando. Ele já tem a solução. Confia nele, espera nele. Ele vai te dar a solução para o hoje, para o agora, para esse momento. Mas Ele ainda tem mais pela frente para você. Já tem uma chuva que está chegando para cair sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa igreja. Então essa é uma palavra, queridos, para trazer ânimo, para trazer força, para trazer continuar, querido. Não é? Eu me lembro de uma situação que talvez tenha sido uma das piores que eu passei na minha vida. Eu tinha um irmão que era intercessor lá no Engenho Novo. Eu fui pastor na Igreja Nova Vida de Engenho Novo. Eu tinha um irmão, ele já está com o Senhor. E eu fiquei vivendo um momento muito difícil, que eu fiquei absolutamente sozinho.
tinha ninguém para me dar uma palavra de ânimo, de força. E ele ligou para mim. Glória a Deus, ele vê tudo que está acontecendo na nossa vida. Deus. E se não tem ninguém, ele arranja. É verdade. E ele ligou, e eu não me esqueço das palavras dele. Ele disse assim: pastor Roberto, não saia dos pés do Senhor. Amém, Deus. Fica diante de Deus. Amém. Se agarra na cruz. Amém. E fica confiante em Deus, que Deus vai restaurar a tua sorte. Amém. E eu sempre me lembro disso, queridos. Aconteça o que acontecer, não se afaste de Deus. Não abandone Deus. Não perca a comunhão com Deus. Porque se Deus permite acontecer o que acontecer, é porque Ele já tem a solução. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Queria convidar você a se colocar de pé. Às vezes a gente tem que ter a paciência de esperar o que Deus vai fazer. É por falta de paciência que a gente, às vezes, em vez de arranjar solução, arranja problema. Sara, mulher de Abraão, como esse filho que Deus prometeu estava demorando muito, ela inventou botar Agar na jogada e criou uma encrenca que dura até hoje. Amém, queridos? Não se precipite. Aguarde em Deus. Espere em Deus. Talvez você esteja que nem o salmista. Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando Deus quiser. Quem manda é Ele. Amém? Então abaixe sua cabeça, meu irmão. Vamos trazer essa palavra para a sua vida. Trazer essa palavra para a nossa vida. O que, querido, que em nossas vidas tem sido um tempo de seca? Qual foi a fonte que secou? O que você pensou que ia durar e de repente acabou? E você hoje se vê preocupado não apenas com você, mas preocupado com teus filhos, como estava aquela viúva, preocupado com o futuro. Eu queria dizer para você que Deus está vendo tudo que está acontecendo na tua vida. E Ele já tem a solução. Mas nós precisamos estar aos pés dEle, aguardar a direção dEle, ouvir a voz dEle e ter coragem de fazer o que Ele nos pede. Eu volto a repetir, querido, às vezes o que Deus nos pede, para nós não faz sentido. Às vezes o que Deus nos pede, não, isso vai ser muito arriscado. Às vezes o que Deus nos pede, eu não vejo chance disso dar certo. Meu irmão, obedeça a voz de Deus. Faz aquilo que está à tua altura. Faz aquilo que está ao teu alcance. Faz aquilo que é normal. A mulher foi lá, pegou a água. A mulher foi lá, fez um bolo. A mulher foi, trouxe o bolo para ele. Comeu. Ela fez o que estava ao alcance dela. E por causa dessa atitude de submissão, de humildade, a história de Israel se tornou outra depois disso. Então, querido, às vezes você dando um copo d'água, você fazendo um bolinho, você está mudando a história da tua vida e da tua família. Às vezes gestos humanos, de humanidade, eles desencadeiam respostas sobrenaturais de Deus. Pai querido e amado, muito obrigado por essa palavra. Eu te agradeço, Pai.
Colocamos diante de Ti, Pai, a nossa seca. Colocamos diante de Ti o que acabou. Colocamos diante de Ti o que a gente tinha, mas não tem mais. Secou. Colocamos diante de Ti, Pai, os desafios. Às vezes a direção que o Senhor nos dá aos nossos olhos dá medo, Pai. É muito arriscado. Será que isso vai dar certo? Elias teve que animar a mulher, disse: mulher, não temas, faz que não vai faltar. Então, meu irmão, que nesses dias não perca a sua comunhão com Deus, esteja aos pés do Senhor, e aquilo que Ele te pedir, faça. Ele não vai te pedir nada sobrenatural. Ele vai te pedir algo tipo: pega um copo d'água. Ele vai te pedir algo tipo: faça um bolo e dá para o homem. Às vezes o que Deus nos pede, queridos, são coisas muito simples. Só que a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa humildade desencadeia uma resposta sobrenatural da parte de Deus na nossa vida. E é isso que vai acontecer na tua vida. Confia no Senhor. Aleluia. Espera no Senhor. Faça o que Ele te pede. Faça o que está ao teu alcance. Faça algo que é natural. Deixa que o sobrenatural é Ele que cuida. Aleluia. A nossa parte, queridos, é orar, é buscar, é falar, é dizer. A parte de Deus é fazer o que só Ele pode fazer. Meu Pai, prepara o meu irmão, prepara a minha irmã, para ver a provisão nesses dias, Pai. Aleluia. Nesses dias. Glória, Veja que Ele veja a provisão chegar e que Ele se prepare para a chuva de bênçãos que está chegando para a vida dele, para a casa dele, para a família dele e para todos que estão ao redor dele. Eu oro por ele e abençoo a vida dele, a vida dela, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu tenho que ter a coragem de, nessa hora, virar para alguém e dar uma palavra de fé. E dar uma palavra de coragem. Uma palavra de ânimo. Tem alguém desanimado do teu lado? Tem alguém desanimado do teu lado? Dá uma palavra de ânimo. Levanta, meu irmão. Tenha fé. Confie no Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, meu irmão. Amém, querido. Olha só, querido, as mulheres não vão embora, não. Tem um agradozinho para as mulheres. Um agradozinho das mulheres. Pelas mulheres. Deus é muito bom. Amém? Canta aí, Pablo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Deixa eu orar. São 9h. Depois a gente canta aí. Vamos orar. Você sair abençoado. Você que é mulher, passe por lá e pega uma suculenta para você. É simbólico isso, né? Pai querido, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelas pessoas que talvez tenham chegado aqui hoje pela primeira vez. Essa palavra foi para essas pessoas, Pai. Essa palavra foi para a pessoa que chegou aqui, Pai, aflita, angustiada, olhando para a sua vida e dizendo: e agora, como eu faço? E o Senhor falou conosco. E se o Senhor falou, o Senhor vai realizar. Então, Pai, nessa hora queremos abençoar a vida de todas as mulheres que estão aqui na igreja. Sexta-feira foi o Dia Internacional da Mulher.
Oh, aleluia. Sexta-feira também foi foi o dia do aniversário da minha filha. Eu quero te agradecer, Pai. Abençoa cada uma dessas mulheres. Esse agrado, Pai, é apenas um agrado para enfeitar a casa dela e ela se lembrar que ela é alguém muito especial no plano de Deus. Abençoa cada um, Pai. Abençoa os homens que aqui estão, Pai. Que a gente saia da tua casa pensando nessa palavra e prestando atenção. O que eu faço? Que passo que eu dou? Que atitude que eu tomo? O que me cabe fazer para Deus fazer o que Ele quer fazer? Muito obrigado, Pai, te agradecendo por essa manhã. Leva-nos para casa debaixo da tua bênção, da tua proteção, que é o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém.